Em Gênesis capítulo 1, eu quero ler alguns versos do capítulo 1. E aí eu vou te falar o que Deus está querendo te mostrar nessa noite. Por que você veio aqui? Você não veio aqui porque você foi convidado por alguém. Você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Amém? Glória a Deus. Capítulo 1, a partir do verso 25, ou melhor, 27, diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Amém? Todo mundo entendeu essa primeira parte? Glória a Deus. Verso 28. E Deus, o que está escrito na tua Bíblia? Fala no nome de Jesus. E Deus os abençoou. Vamos falar todo mundo junto? Fala assim: e Deus os abençoou. Amém? Tá, agora vamos falar junto assim. Fala: primeiro, Deus criou o homem. E depois, ele o abençoou. Amém? Glória a Deus. E de que forma Deus o abençoou? Da seguinte forma: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Amém? Primeiro Deus fez o homem, depois Deus o abençoou. Como que Deus o abençoou? Deus abençoou dizendo isso aqui para ele: frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Aí o verso 29 diz assim: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para... O que está escrito na tua Bíblia? Vamos falar? Fala assim: mantimento. Diga: mantimento. Glória a Deus. O que é mantimento? É alimentação, comida, sustento. Amém? Provisão. Então Deus primeiro fez o homem, depois Deus o abençoou, e depois Deus deu ao homem provisão, sustento, mantimento, alimento. Amém? E ainda continua no verso 30. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Amém ou não amém? Glória a Deus. Então Deus fez o homem, Deus o abençoou, Deus, depois que abençoou, deu-lhe provisão, mantimento, sustento, alimento. Amém? Era tudo o que o homem precisava. Diga comigo, fala: o mantimento. Mais forte, diga: o mantimento. Era tudo que o homem precisava. Amém? Glória a Deus. Aí o verso 31 vai terminar assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era o quê? Muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia sexto. Amém? Fecha os teus olhos, Pai. Obrigado por mais uma vez estarmos diante de Ti para aprendermos a Tua palavra. Tu conheces o nosso coração melhor do que nós mesmos, melhor do que qualquer outra pessoa na face da terra. Tu sabe o que há em nós que precisa ser removido, que precisa ser combatido. Tu sabe
quais são os conceitos, Tu sabes, Senhor Deus. Pai, quais são, ó Deus, os conhecimentos, Tu sabes, ó Deus, quais são, ó Deus, os sentimentos e também pensamentos que são nocivos a nós mesmos, ó Pai, que pode impedir, ó Deus, a Tua bênção sobre as nossas vidas. Por isso, Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para ouvir a Tua palavra e nós não queremos que nada disso impeça o Teu mover, o Teu agir, o Teu trabalhar em nós através dessa palavra. Por isso, Senhor, estenda as Tuas mãos no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, e faz com que tudo aquilo, Senhor, que é humano, meu Deus, que é espiritual da parte de Satanás, e faz cair por terra nessa noite, para que cada um de nós, aqui, ó Deus, ou aonde, ó Deus, esse culto está chegando, Senhor Deus, esteja livre, Senhor, para ouvir, entender, aprender e ser ministrado, transformado por essa palavra. Revela a cada um de nós, meu Deus, o Teu querer através dessa palavra e produz em nós, ó Deus, Pai, tudo aquilo que o Senhor quer, ó Deus, fazer nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Capítulo 16, você não precisa abrir. O capítulo 16 de Provérbios, no versículo 4, vai dizer o seguinte: que Deus fez todas as coisas para um determinado fim, até o ímpio para o dia do mal. Algumas versões vai dizer assim, que Deus fez todas as coisas, ou tudo que Deus fez, Ele fez com um propósito específico. Ele fez para cumprir algo que já foi determinado por Ele. Amém? Lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 1, vai dizer assim, que há um tempo determinado por Deus para todo o propósito debaixo do céu. Amém? E como a palavra diz que Deus fez todas as coisas para um propósito, nós começamos a ler um texto que trata da primeira menção na Bíblia a respeito da criação do homem, de quando Deus fez o homem. Até aqui, Deus, Ele tinha feito todas as coisas pelo poder da sua palavra. Deus tinha feito até aqui todas as coisas. Ele disse, haja luz e houve luz. Ele fez separação de uma coisa para outra, da noite para o dia, através da sua palavra. Surgiu erva sobre a terra por causa da palavra. Surgiu peixes no mar e animais no campo por causa da palavra. Mas quando Deus foi fazer o homem, no capítulo 2 vai dizer que Deus fez o homem de quê? Do pó da terra. Ou seja, Deus fez o homem com as próprias mãos. Ele não usou a palavra. Ele não falou que o homem suja. Não, ele pega o barro e molda o homem. Ele fez você. Ele fez você do jeito que você é. Ele construiu você. E aí a palavra vai dizer, no capítulo 2 também, que Deus olha para esse homem e sopra nele, nas suas narinas, e o homem passa a ser alma vivente. Diga comigo, fala, alma vivente. Fala para a pessoa que está do teu lado, você é alma vivente. Pergunta para ela, fala assim, você sabe o que significa alma vivente? Agora responde para ela, você sabe, sim ou não? Você sabe o que é? Ah, eu sei, pastor. Significa que eu fiquei vivo. Não, não é disso que a Bíblia está falando. Você sabe o que aconteceu ali? O que é alma vivente? Quando Deus soprou nas narinas do homem que Ele tinha feito, Deus repartiu com ele a sua eternidade. Eternidade. Para as outras coisas, Deus usou a palavra. Mas quando Deus fez o homem, Ele fez com as próprias mãos e soprou nas suas narinas. Se Ele tivesse usado a palavra, Ele teria falado assim, a partir de agora você é eterno. Amém ou não amém? Oh, glória a Deus, amado. E sabe o que significa isso? Significa que mesmo depois do pecado, querido, você continua sendo eterno.
Nós somos eternos. Ah, pastor, eu não acredito nisso. Por que as pessoas morrem? Querido, as pessoas morrem aqui na terra por consequências do pecado. Por isso que quando alguém morre, por mais que se esteja esperando a morte daquela pessoa, há sofrimento. Por quê? Porque quando Deus fez o homem, Ele não colocou nenhuma informação dentro dele sobre a morte. Então, quando há morte de alguém, é normal que alguém próximo sofra por causa da morte daquela pessoa. Porque Deus não nos fez para morrer. Deus nos fez para sermos eternos do jeito que Ele colocou lá no Jardim do Éden. Mas o problema é que a morte veio. Por quê? Porque Deus disse o seguinte: olha, vocês podem comer de todas as árvores do jardim, menos de uma. Aquela que é do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente vocês vão morrer. O que Deus está dizendo? Está falando, vocês vão morrer da seguinte forma: vocês vão morrer aqui, ó. Vocês vão deixar de existir aqui. Mas eternamente você vai continuar existindo. Porém, amados, através do pecado, nós não vamos mais para junto do Pai. Se tivermos, o pecado não nos leva para junto de Deus. O pecado faz separação das nossas vidas de Deus. Você pode vir na igreja, você pode fazer o que você quiser, orar 25 horas por dia, ler a Bíblia 3 vezes por ano. Você pode vender tudo que você tem e dar para os outros. Você pode ter fama de bonzinho, mas se você vive no pecado, quando você morrer, o teu lugar não é junto de Deus. Então, amado, nós continuamos sendo eternos. Só que a vida para nós aqui na terra se tornou o quê? Um tempo em que eu e você precisamos decidir aonde é que nós iremos passar essa eternidade. Se eu venho para o Senhor através de Cristo, eu estou dizendo para Ele: Senhor, eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida, porque eu quero passar a minha eternidade junto de Ti. Eu quero ir para junto de Ti. Mas se eu rejeito isso, ou se aceito somente para que as pessoas pensem que eu sou crente e vivo uma vida de pecado, quando eu morrer não é para lá que eu vou. E eu não quero entrar em detalhe agora, porque essa não é a palavra. Mas o que eu estou querendo mostrar para você através dessa palavra? Que quando Deus te criou, querido, Ele não fez simplesmente porque Ele estava entediado. Simplesmente porque Ele estava no céu lá, falou assim: o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Poxa, eu já criei a luz, já criei isso. Ah, não, estou cansado de usar a palavra. Vou fazer um bonequinho de barro. E vou dar vida para ele. Vou brincar de criar vida. Não, Deus, Ele não faz isso. Deus, Ele criou você. E Ele disse assim: eu estou criando você para um propósito. Porque quando Ele criou você, o teu propósito já estava pronto. Porque quando alguém, o inventor do ventilador, fez o ventilador, ele não criou o ventilador e depois ficou pensando: para que serve isso? Primeiro ele pensou: eu preciso criar alguma coisa que vai resolver o problema do calor. Só que ele não sabia que tinha Cuiabá no mapa. Então o ventilador não resolve o problema em Cuiabá. Então ele pegou e falou assim: eu preciso resolver o problema do calor. Como que eu vou fazer? Eu vou criar alguma coisa que se movimenta e que lança o vento para poder aliviar o calor das pessoas. Ou seja, o propósito surgiu primeiro e depois é que vem a criação. Então quando Deus olhou para você, quando Ele pegou o barro e começou a criar você, o teu propósito já estava pronto. E por causa desse propósito, é que Ele olhou para você e repartiu com você a eternidade dEle. Porque se você não tivesse propósito, Deus não teria repartido com você a eternidade dEle. Deus não teria feito nada. Mas Deus, quando Ele olhou para você, já existia o propósito pronto.
O propósito já estava pronto. Eu falei, olha, eu tenho esse propósito, o que eu vou fazer? Vou criar o pastor Adriano para poder cumprir esse propósito. Aí ele foi lá e moldou o pastor Adriano para isso. Ele olhou, falou, eu tenho esse propósito aqui, o que eu vou fazer? Vou criar o Luiz Carlos para poder cumprir esse propósito. Tem outro propósito aqui que eu também fiz, eu vou entregar, eu preciso criar alguém para poder fazer isso, cumprir isso. Vou fazer o Wellington. Tenho esse propósito, vou entregar para o Elismar. Tenho esse propósito, vou fazer a Claudilene. Eu tenho esse propósito, vou fazer o Fernando. Eu tenho esse propósito, eu vou fazer o Luiz. Eu tenho esse propósito, eu vou fazer o Wagner. Eu tenho esse propósito, eu vou fazer para quem? Para poder estar nesse propósito. Eu vou fazer a Isis, Patrícia. Eu tenho esse propósito aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu preciso criar alguém para cumprir esse propósito. E aí, Deus pegou, olhou assim, eu vou colocar, peraí, eu vou fazer o Pedro e vou colocar ele para cumprir esse propósito. E aí ele tem outro propósito, aí ele falou, eu vou fazer a Luana, outro propósito vou fazer a Priscila, outro propósito vou fazer a pastora Fernanda, outro propósito vou fazer o Francisco. Vou fazer o Edivaldo, eu estou com esse propósito, vou fazer a Ana Paula. Vou fazer a Michele. Deus, Ele criou você porque Ele tinha um propósito para você. Você foi criado para alguma coisa. Você foi criado para servir a Deus de alguma maneira. Você foi criado para ser útil para Deus de alguma forma. Você não foi criado para vir aqui visitar a terra e depois ir daqui para não sei aonde. Deus fez você. Quando Ele fez você, Ele estava com um propósito na mão. O que eu tenho que colocar nele? Peraí, eu preciso colocar nele o quê? Aí tem pessoas que têm alergia e o pessoal fala assim, eu não sei para que serve. Em algum momento a tua alergia vai servir para alguma coisa no propósito que Deus te deu. Ah, pastor, mas é ruim. Depois que cumprir o propósito, Ele te sara. Ai, pastor, eu não acredito que Deus me manda. A chikungunya, eu também não. Só que eu vou falar um negócio para você. Eu peguei esse trem e aí aconteceu uma coisa que fazia tempo que não acontecia. Eu ficar 4 dias deitado. Então, quando Deus pegou o homem, Ele fez o homem, Ele estava com um propósito na mão. Ah, mas como que você sabe disso, querido? Ai, Jesus. Meu Deus. Entende uma coisa? Você sabe o que Satanás está fazendo já há muito tempo? E está pior nos nossos dias. Ele está enganando as pessoas acerca do que é bênção. E talvez você esteja enganado acerca do que é bênção. As coisas não funcionam, as coisas não dão certo para você. Um monte de coisa acontecendo. Por quê? Mas pastor, eu oro, pastor, eu faço isso, pastor, eu faço aquilo. Pastor, eu planto bananeira para orar, para ficar mais difícil. Eu leio a Bíblia de cabeça para baixo em japonês para ficar mais difícil. Mas o trem continua ruim. Por quê? Talvez seja porque você não sabe o que é bênção. Por quê? Porque a maioria das igrejas, das palavras que estão sendo ministradas, elas estão sendo ministradas, mas não têm trazido a devida revelação do que é bênção para aqueles que o Senhor fez. Pastor, eu não estou entendendo nada. Você vai entender. Quando Deus, Ele te fez, primeiro Ele criou o que eu acabei de falar? Diga comigo, fala assim, quando Deus me fez. Mais forte, fala, quando Deus me fez, o meu propósito já estava pronto. Aleluia. Olha para a pessoa que está do lado e fala assim, você entendeu? Quando Deus te fez, o teu propósito já estava pronto. Por causa do teu propósito, Ele te abençoou. Oh, Jesus.
Ele olhou para você, Ele te fez, ficou pronto. Qual foi a primeira coisa que Deus fez quando você ficou pronto? Olha para a pessoa que está lá e fala assim, a primeira coisa que Deus fez quando você ficou pronto foi te abençoar. Amém ou não amém? O problema é que a maioria, talvez você saiba, pense isso. O problema é que a maioria das pessoas acha que é o teu carro, que é a bênção que Deus te deu. O problema é que talvez você acha que é o salário que você tem, que é a bênção que Deus te deu. O problema é que talvez você ache que você comprou uma casa e aconteceu algumas coisas milagrosas para você comprar aquela casa dos teus sonhos, e aí você acha que é a bênção que Deus te deu. Por que você acha isso? Porque é isso que você ouve. Uma vez a gente estava na cidade de Dom Aquino, andando dentro da praça central da cidade de Dom Aquino, nós encontramos um casal que a gente não via há muito tempo, que não morava na cidade. Aí eu perguntei, nossa, que bom encontrá-los por aqui, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei assim, nós viemos buscar a nossa bênção. E era um carro que eles tinham ganhado. Na época, eu era um ignorante também. Talvez você acha que você está orando, acha que é a profissão, que é a tua carreira, que é a bênção. Só que, olha aqui, vamos na palavra, verso 28. Olha só. E Deus os abençoou. E o que está escrito aí? E Deus os abençoou e lhes disse, fala assim para a pessoa que está do teu lado, fala assim, agora, Deus disse. Fala, agora, Deus usou a palavra. Fala, para te fazer, Deus fez com a própria mão, mas para te abençoar, Ele usou a palavra. Amém ou não amém? Se carro não é bênção, casa não é bênção, dinheiro não é bênção, o que é bênção? Não. Diga comigo, fala assim, a bênção de Deus para a minha vida. Fala, a bênção de Deus que transforma a minha vida. Fala, a bênção de Deus que traz satisfação para a minha vida, que traz felicidade para a minha vida. É o propósito. Vê se tem coisas aqui. Quando ele disse, e Deus os abençoou e disse, vê se tem carro aí, nesse versículo. Vê se tem casa aí nesse versículo. Vê se tem dinheiro aí. Vê se tem a tua profissão aí. Acha a tua profissão aí. Não tem. Então Deus os abençoou e disse, esse é o teu propósito. Depois que Ele te fez, Ele tinha um propósito na mão, Ele olhou para você, te chamou pelo nome, né? Ou melhor, ele olhou para o propósito e falou assim, preciso fazer alguém para cumprir esse propósito. Aí Ele fez você, te chamou pelo nome e te abençoou como? Esse é o teu propósito. Essa é a bênção. Essa é a bênção. E qual que é a bênção? Olha só, frutificai. É o que Deus está dizendo, é a bênção. Frutificai. Multiplicai-vos. E faz o quê? Enchei a terra. Ah, pastor, mas como eu mal dou conta de sustentar um filho, como que eu vou fazer isso? Como que você vai fazer, amado? Você vai anunciar Jesus. Você vai ser uma bênção na mão dele. Você vai transformar a vida de outras pessoas.
Você vai levar, você está descobrindo hoje que bênção não são coisas, bênção é o propósito. Você vai levar isso para outras pessoas. Você vai ser usado por Deus, você vai cumprir o teu propósito. Ai, pastor, mas eu preciso. Tem gente que fala assim, né? Tem até antes a gente recebia um PowerPoint, e aí tinha várias páginas, né? Que aí falava assim, né? Cedo demais para servir a Deus. Aí depois ocupado demais para servir a Deus. Né? Ia indo, ia até chegar tarde demais para servir a Deus, aí era a foto de um caixão. Estava lá. Querido, entende uma coisa? Nós temos algo em comum. Por isso que Paulo fala que nós somos um corpo. Nós temos um propósito dado pelo mesmo Criador, que nós só podemos cumprir como corpo, como igreja. Como igreja. Por isso que tem pessoas que vêm para a igreja e aqui ela só quer o carro, ela só quer a casa, ela só quer o dinheiro, ela só quer... E é isso porque é isso que ela acha que é bênção. E aí ela sai falando mal da igreja porque aqui ninguém gosta de mim, porque isso, porque aquilo. Eu falo assim, querido, se você decidir cumprir o propósito de Deus aonde você chegar, quem não gostar de você é do diabo. Porque quem é de Deus vai estar junto contigo. E aí você vai falar, mas pastor, eu preciso trabalhar. Pastor, eu preciso de dinheiro. Pastor, eu preciso sair de um lugar para o outro, eu preciso de carro. O senhor está falando que isso não é bênção? Não é. Porque antes que o homem chegasse para ele e falou, Senhor, eu vou fazer tudo isso, mas e como que eu vou me sustentar? Deus pegou e fala para ele, eu te fiz, eu te dei te abençoei te dando um propósito, e aqui é o seguinte, para cumprir o propósito eu sou responsável por você. Você não vai passar fome. Ah, você não entendeu. Você não vai passar fome. Cumprindo, frutificando, multiplicando, enchendo a terra, sujeitando a terra, dominando sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Cumprindo o propósito, independente do que você vai fazer. Independente do que você vai fazer. Independente de qual é o teu propósito. Eu era de uma igreja que ultimamente eles pregavam assim, que todo mundo tinha nascido para ser líder. E nem todo mundo nasceu para ser líder. Porque nós temos propósitos diferentes. Nós temos propósitos diferentes. Quando Deus fez a mulher, o que Deus disse para ela? Ou melhor, Deus fez a mulher, colocou junto de Adão, o que Adão falou dela? Esta, afinal, é o quê? Carne da minha carne, osso dos meus ossos, portanto se chamará varoa. Só que quando Deus foi fazer, Deus disse assim, eu te farei o quê? Eu te farei uma companheira que seja o quê? Ajudadora. Que esteja contigo. Então, amado, entenda uma coisa. Marido, quando você olhar para a tua esposa, entende uma coisa. Deus fez ela para você, para cumprir, para ser a tua ajudadora no cumprimento do propósito. Não é para ela se matar de trabalhar para ajudar você a pagar as contas de casa. Não é para ela ser o macho da casa. Ela só é ajudadora. O propósito de um casal, olha só, Jesus. Quando os dois se unem em matrimônio, o que Deus disse a respeito? Deus disse que os dois deixarão de ser dois e passarão a ser o quê? Uma só carne. É um só propósito. Quando Deus olha para mim e para minha esposa, Ele não enxerga um propósito aqui e um propósito ali. Deus enxerga um propósito. Um propósito. Um propósito.
E aí, meu amado, o que que você tem que fazer diante do propósito? Senhor, eu estou aqui para cumprir o propósito, mas, pastor, eu não sei que propósito que é o meu. Essa é a desculpa de todo mundo. Eu não sei qual é o meu propósito. Me diz uma coisa, se você não sabe qual é o teu propósito, vai ser lá na boate que você vai conseguir descobrir? Se você não sabe qual é o teu propósito, é indo para o bar. Se você não sabe qual é o teu propósito, é deixando de vir na igreja. Eu me preocupo com algumas pessoas que vão se tornando cada vez mais distantes da igreja. Porque se distanciar da igreja é se distanciar do propósito que Deus fez. E propósito, querido, não é aquilo que muitos estão fazendo por aí, não. Que só falta colocar uma canga em você ou uma sela e vestir um par de espora e montar nas tuas costas e cortar você na espora. Não, não é isso. Cumprir propósito. Jesus disse, ó, vinde a mim, vós todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde, porque o meu fardo é leve. É leve. E o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Pastor, eu estou na igreja, mas eu estou sofrendo, porque parece que estou carregando um... Você está tão assim na igreja? Buscando o Senhor. Porque não é estar na igreja, é buscando o Senhor, é se relacionando. Porque quando a igreja se reúne, o corpo de Cristo é que está reunido. Querido, entende uma coisa. Aonde é que entra o carro, a casa, o dinheiro, a profissão? Aonde que entra? Você quer ver aonde? Olha só, hoje, Deus está dizendo, eu já te abençoei, você está descobrindo, é o propósito. O que eu vou fazer para cumprir o propósito? Aí Deus está dizendo assim, se você precisar de um carro, eu te dou um carro. Se você precisar de uma casa, eu te dou uma casa. Se você precisar de dinheiro, eu te dou dinheiro. Se você precisar viajar o mundo inteiro, eu vou fazer você viajar o mundo inteiro. Se você precisar de uma esposa, eu vou te dar uma esposa. Se você precisar de um esposo, eu te dou um esposo. Se você precisar de filhos, eu te dou filhos. Mas tudo que Deus te dá é para cumprir o propósito. É para ser uma bênção. Por isso que eu entendi. Né? Tem um memezinho que fala assim, haha, agora eu entendi. Então, eu entendi. Quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra, da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vai para onde? Eu farei de ti o quê? Aí ele termina essa frase aí dizendo assim, se tu uma... Por que ele fala isso? Cumpre o propósito que eu estou te dando, Abraão. Esse é o propósito. Você quer um filho, o meu propósito é te dar muitas nações. Seja essa bênção. Seja essa bênção. Cumpra esse propósito. Você cumprir esse propósito, aí o que Deus fala para Abraão lá no verso 3? Se tu estiver cumprindo esse propósito, ela fala assim, bendita será em você todas as famílias da terra. Eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Amados, eu não estou aqui para ensinar que você vir 7 vezes ao altar, trazendo alguma coisa, Deus vai te abençoar. Eu não estou aqui para te ensinar que se você fizer 40 dias de jejum assim, assado, Deus vai abrir as portas para você. Eu não estou aqui para falar para você, querido, se vista assim ou faz assim, porque aquele que é de Deus sabe se vestir. Eu estou aqui para ensinar você que se você decidir cumprir o propósito, descobrir qual é o propósito e cumprir o propósito de Deus na tua vida, aí sim você vai ser abençoado. Vai ser abençoado. Isso é bênção. Isso é bênção.
Não são coisas. Tem igreja que fala assim, se você está passando por problema financeiro, é porque alguma coisa errada está acontecendo. Você não está sendo abençoado. Não, querido. Nem todas as vezes que você estiver passando por um problema financeiro é porque você está em pecado ou porque você não é abençoado. Não é assim. As coisas não funcionam assim. O que você precisa ter certeza? Senhor, eu estou no caminho certo, estou cumprindo o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Entende uma coisa, ó. Você não precisa nem saber qual é o teu propósito, você só precisa saber o que não é propósito. O que não é bênção, na verdade. O que não é bênção? Carro, casa, dinheiro. Todas as coisas não é bênção. A bênção qual que é? O propósito. E fazendo o propósito, para a gente poder encerrar, abre aí, Mateus 6. Tem gente que lê, sabe de cor, cita, compartilha, tudo quanto é lugar, mas não sabe o que significa. Tem gente que ensina errado, falou assim, ó, buscai primeiro, é o que está escrito aí, fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas outras coisas vos serão acrescentadas. Aí você vai ler que todas as outras coisas, você começa a ler a partir do verso 25, você vai ver Jesus falando, né, que não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que comer, nem pelo que beber, nem pelo que vestir. Ele termina dizendo assim, qualquer pessoa na face da terra faz isso, querido. Faz isso. Faz isso, busca isso. É ou não é verdade? Então, se Deus quer fazer algo diferente na nossa vida, por que a gente vai fazer uma coisa que todo mundo faz? Na igreja? Não. O que Deus quer é cumprir o propósito. Buscai primeiro reino de Deus, sua justiça. As outras coisas Ele vai acrescentar. As outras coisas Ele acrescenta. As outras coisas Ele acrescenta. Ele acrescenta. Ele vai acrescentar as outras coisas. Ele precisa de um carro? Ele vai te dar. E aí, amado, João 3, 27. João Batista dizendo para os seus discípulos, né? Chega um camarada dizendo, Jesus te traiu, né? Mais ou menos isso. Jesus e os seus discípulos estão batizando do outro lado. Aí Jesus fala, João fala para ele, fala assim, gente, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Só que o céu só te dá alguma coisa para cumprir propósito. Se não for para cumprir propósito, o céu não te dá. Quando você se aproxima do cumprimento do propósito, você começa a ver as coisas dando certo. Mas quando você sai fora, você quer ver uma coisa? Quando você ora todos os dias, você ora meia hora todos os dias, vamos colocar assim, meia hora todos os dias. No começo é resistido, no começo mas passa um mês, meu amado, as coisas não parecem tão grandes para você como parecia antes. É ou não é verdade? Aí por quê? Porque quando você ora, você se relaciona com Deus, você vai se aproximando do propósito. Quando você se aproxima do propósito, mais perto de Deus você está. E aí Ele cuida de você, aí não falta nada. Entendeu? Aí Ele levanta um aqui, Ele levanta outro ali. É a igreja, sabia? A igreja aqui, a igreja aqui. Quando a gente fala sobre dízimos e ofertas, a bênção é para a igreja. Se a igreja não aproveita, o que Deus faz? Deixa a igreja, aqui é uma igreja, né? O Salmo 122 é maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém? Os meus pés estão bem firmes dentro dos teus muros, ó Jerusalém. Jerusalém é uma cidade edificada bem sólida, para onde sobem as tribos de Israel, para testemunho de Israel, para render graças ao seu nome.
Porque ali dentro estão os tronos do juízo e os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos todos aqueles que te amam. Por amor, ou melhor, haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por amor dos meus amigos e irmãos direi, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, buscarei o teu bem. Você sabe o que Davi está dizendo ali? É Davi, o autor desse salmo? 122. Sabe o que ele está dizendo? O salmista está dizendo ali? Ele está falando assim, cumprindo o teu propósito, nada pode me resistir. Nada pode me resistir. Amados, quero que você fique de pé. Deus ama você. Deus ama a tua família. Oh, Senhor. Você é abençoado. Amém ou não amém? Deus te abençoou. Deus fez um propósito para você. Você não nasceu por acaso, amado. Você não é um acidente de percurso. Só que para cumprir esse propósito, ninguém cumpre propósito longe de Deus. Ninguém conhece o propósito longe de Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais você vai descobrir que propósito é esse. Mais você vai se aproximar do cumprimento desse propósito na tua vida.